Olá, meu amigo, minha amiga, seja de novo bem-vindo ao canal Eu Respondo com a Bíblia, sempre com temas que você não vê nos púlpitos da igreja, muitas das vezes você também não vê esses temas, nem aqui no YouTube, mas nós vamos sempre responder conforme a palavra de Deus. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. E o tema de hoje qual é? Qual é o tema de hoje? Vamos atualizar a Bíblia? Será? Surgiram vários direcionamentos, vários argumentos para que nós o façamos. Será que nós vamos ter que atualizar a Bíblia? Aqui eu respondo. Para que nós entendamos a questão da Bíblia, a Bíblia é um livro diferente. Por si só, é um livro comum. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus e nós mergulhamos na leitura, essa palavra passa a ter poder para transformar vidas, poder para santificar, poder para salvar. O problema é que muitas das vezes as pessoas não querem se submeter à palavra de Deus. E aí ficam procurando erros que não têm, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é inerrante, é infalível, é perfeita, que veio de Deus. Eu quero falar alguns versículos para você sobre essa polêmica que tem surgido aí. Vamos atualizar a Bíblia? Será que há necessidade que nós atualizemos? A Bíblia não serve para os dias de hoje, era só para o contexto antigo, a Bíblia é incompleta, a Bíblia foi escrita por homens. Vamos ver alguns versículos. 1 Timóteo 4:1, a palavra de Deus fala o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem em espíritos enganadores e ensinos de demônios. Olha só, apostatar da fé nesse contexto não é a pessoa abandonar a igreja, não é a pessoa sair da igreja. A apostasia dos últimos tempos é a pior que existe, é a pessoa estar dentro da igreja, estar dizendo-se evangélico, está dizendo-se defensor da fé evangélica, mas abandonou a fé. E por que ele pode apostatar da fé? Porque a continuação do versículo diz que ele obedece a espírito enganador e a ensino de demônio. E é sutilmente que esses demônios entram na igreja, é sutilmente que esses demônios trazem os seus ensinos para a igreja, trazem os seus ensinos para os líderes religiosos. E na sutileza eles vão ganhando espaço. Eu vou gravar um vídeo, presta atenção, eu vou gravar um vídeo futuramente que é o seguinte: por que não há mais possessão maligna nas igrejas? Aguarde, você vai ver algo que vai te chocar, mas é uma realidade. Outro versículo que eu quero compartilhar com você, 2 Timóteo 4:3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E o verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esses falsos mestres que têm adentrado essas fábulas, eles sentem, a Bíblia fala, como comichão nos ouvidos, porque eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Então, todas as vezes que você prega a verdade bíblica, eles vão achar refutações e muito sábias, tem que ser muito sábias, para que as pessoas possam seguir. E várias pessoas querem seguir, porque são pessoas que não têm a intenção jamais de ter a sua vida transformada. Pelo contrário, eles querem trazer a sua vida cheia de pecado e fazer com que a Bíblia seja subjugada diante das suas ações. Lê do engano. Nunca isso vai acontecer. A Bíblia é quem nos transforma, porque a palavra inerrante de Deus é a palavra perfeita de Deus. Outro versículo, Salmo 119, verso 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, está afirmada a palavra no céu. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo está querendo dizer, irmão, em outras palavras, que o original da Bíblia está lá no céu. Então, homem nenhum, escuta bem, homem nenhum, nem ser celestial nenhum, tem poder para mudar a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 1, verso 8 fala assim, ó: mas ainda que nós, isso é Paulo dizendo, mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, maldição.
Ou seja, mesmo que um anjo fale para que nós mudemos uma só vírgula da palavra de Deus, é maldição. Nós não temos autoridade para fazê-lo. Não temos, não podemos e não devemos. Outro versículo, Salmo 119, verso 105, fala assim, ó: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra de Deus, ela ilumina a escuridão que habita em nós por causa da natureza adâmica, por causa do pecado que nos assedia diariamente. E o que nos ilumina é a palavra do Senhor. Continuidade sendo dada. Apocalipse 22, 18 e 19 fala assim, ó: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Verso 19. E se alguém tirar qualquer parte das coisas da palavra deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, nós não temos autoridade nem para acrescentar e nem para tirar nada à palavra do Senhor. Absolutamente. Nós não podemos. A Bíblia foi escrita num período de 1400 anos por diversos autores. Já tentaram proibi-la, já tentaram desmenti-la, já tentaram depravá-la, já tentaram de todas as formas. Você nunca ouviu falar aquela máxima assim, não pode ler toda a Bíblia que você fica louco. Ou você não pode ler o livro de Apocalipse que você fica maluco. São coisas que surgiram para que a palavra de Deus possa não ser lida. Porque quando a pessoa lê e vive a essência da palavra, ele não consegue ter a mesma vida. Há uma transformação. Por isso que a Bíblia é um livro diferenciado. Hebreus 4:12 fala: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetrará até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus tem esse poder. Olha só como ela é perfeita. Divide alma e espírito, junto e medula. Aqui está querendo dizer que é como uma lâmina extremamente afiada, que vai em pontos que ninguém pode alcançar. Só a palavra do Senhor pode ir lá e haver transformação. 2 Pedro 3,16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então as pessoas ignorantes que não entendem que realmente, o próprio Pedro diz que há algumas coisas difíceis de entender na palavra de Deus, mas não é motivo suficiente para que nós deturpemos. E quem deturpa é para a sua própria destruição. E a palavra fala mais, são ignorantes esses tais. E um último versículo, eu poderia citar vários outros, é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, eu citei vários versículos, mas eu posso complementar aqui com as funções da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia tem a função de instruir, ela nos instrui. A Bíblia nos instrui, nos corrige. A Bíblia também tem a função de corrigir. Ela nos mostra os pontos errados na nossa vida. A Bíblia tem a função de libertar. Vai nos libertando do jugo do pecado, da carne, do diabo. A Bíblia tem a função de nos direcionar. Ela nos direciona, nos mostra o caminho perfeito, correto, para que nós possamos andar. A Bíblia tem a função de nos alimentar. É através dela, por meio dela, que nós temos um alimento divino, celestial e diário para que nós continuemos na peleja. A Bíblia tem a função de nos santificar através da palavra de Deus, do conhecimento, do temor e reverência em relação à palavra do Senhor. Nós somos santificados. A Bíblia tem a função de nos edificar. Nós somos edificados, nós crescemos em graça diante de Deus e dos homens por meio da Bíblia. Ela tem a função de nos exortar, e aqui vale uma observação. Exortar é você impulsionar, incentivar uma pessoa rumo ao caminho correto. A Bíblia também tem a função de nos admoestar. Admoestar é você chamar a atenção em amor de alguma coisa errada que a pessoa está fazendo. A Bíblia tem a função de nos consolar, o consolo. Ela nos traz o consolo nos momentos difíceis.
o consolo nos momentos tristes. Aí você ouve a palavra de Deus e aquela palavra é motivo mais que suficiente para te consolar. A Bíblia nos dá também a função de salvar. Quando você adentra e mergulha na onda, no oceano, na palavra de Deus, você é salvo, que sua fé é ativada e a palavra de Deus faz com que você possa, no nome de Jesus Cristo, ser salvo. Porque lá em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou outras traduções, a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. A fé é ativada por meio da palavra de Deus. E aí você pergunta então, vamos atualizar a Bíblia? Um sonoro não, nós não temos autoridade para tal. Homem nenhum tem autoridade para tal. Mas aí você fala, mas pastor, a Bíblia foi escrita por homens. E aí eu vou utilizar uma frase que eu ouvi uma vez de um irmão, que ele falou o seguinte, é lógico, você queria que a Bíblia fosse escrita por cavalo. Deus é prático, Deus é prático. Se tem um homem que sabe escrever, Deus vai utilizar quem? O homem, porque Deus sabe de todas as coisas. E um último versículo, Mateus capítulo 24, verso 35. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ou seja, ignore tudo que você está ouvindo em relação à atualização da Bíblia. Ela nunca, jamais será atualizada, porque ela não veio do homem, ela veio de Deus. Nós não temos autoridade para tal. Cale-se, todo homem que hoje está vivo, daqui a alguns anos, ou até amanhã, ou daqui a algum instante, a gente não sabe, só Deus sabe, vai passar. Como em toda a história humana, muitos outros quiseram da mesma forma e passaram. E se não tiver a graça de Deus na sua vida, vai para o inferno, infelizmente. Mas se converterem, tem uma eternidade todinha para você. E o que nos garante isso? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Lúcio Andres. Se inscreva aqui nas minhas redes sociais, me acompanhe, clique lá em vídeos no meu canal e você vai ver muitos outros vídeos com temas sempre à luz da palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.